Abra a Bíblia comigo em Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 12. A gente vai ler. E eu quero conversar com vocês essa coisa desse Deus em missão. Tem um conceito muito caro e muito importante na teologia, que a gente chama de Missio Dei, a missão de Deus. É essa compreensão de que nós servimos a um Deus que está em missão. E por que Deus está em missão? Porque a gente se desgarrou dele. Ele criou a gente lá, o homem e a mulher. Aliás, tivemos um ótimo estudo de gênero e religião, estamos estudando isso com a Eliana. Então lá, o primeiro casal, lindo, maravilhoso, no jardim. A gente rompe com Deus, a gente rompe com essa comunhão, a gente rompe com essa vida plena. E aí a coisa na vida vai se bagunçando, vai se deteriorando. O pecado, de alguma forma, vai tomando conta do mundo e da nossa vida. E a gente vai vivendo entre servir a Deus e servir ao diabo, entre buscar coisas boas e, por vezes, buscar e fazer coisas ruins. E o mundo vai sendo confuso e confundido nisso tudo. E aí, isso vai se dar, e essa narrativa, e essas trapalhadas humanas todas, vão acontecendo ali, do Gênesis 3, no pecado, até o Gênesis 11. No Gênesis 12, é um novo momento histórico. O primeiro momento, de Gênesis 1 a 11, a gente chama de fase da criação, fase das primeiras coisas. No Gênesis 12, a gente tem um momento muito importante que fica claro, ou começa a se desenhar, e hoje a gente tem clareza, esse plano redentor de Deus. Esse plano de trazer a gente de volta, esse plano de resgatar-nos de volta para si, esse plano de redimir todas as coisas. E a primeira pessoa desse plano de redenção de Deus é o Abraão. Tanto que o Abraão para nós é o primeiro dos patriarcas. É Abraão, Isaque e Jacó, os três primeiros patriarcas. Mas isso começa no chamado de Abraão, que está exatamente no capítulo 12 de Gênesis. O texto bíblico diz o seguinte: então o Senhor disse a Abrão, ainda era Abrão, não era nem Abraão, o nome foi mudado. O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei seu nome famoso, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos e saiu de Harã. Levou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou um acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb, ou ao deserto do Negueb, na região do Egito mais adiante. O que está acontecendo aqui? Abrão, ao que tudo indica, era um sujeito muito próspero, de uma família rica de Ur dos Caldeus, mais ou menos onde se entende que é o Iraque hoje. E ele estava muito bem, obrigado. Estabelecido, rico provavelmente, e de boas. Politeístas, nessa época era comum as religiões politeístas, a ideias de muitos deuses e de deuses variados e de
cada coisa, o Deus do sol, da lua, das estrelas e das coisas, etc. E aí Deus faz um desafio muito doido a Abraão. Porque Deus faz o desafio de que ele saia dessa condição estável, estabilizada, para que ele fosse para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar. E isso é muito desafiador. Por quê? Porque a viagem naqueles tempos impunha muitos riscos. Os assaltantes, os ladrões, as pessoas más, comumente ficavam mais espreita nos caminhos, justamente para assaltar os viajantes. O risco de morte era iminente, não só no caminho, como o risco de chegar numa terra estranha, onde não tem uma lei estabelecida, onde não se sabe se tem uma autoridade ou não, onde não se sabe as regras do local, e facilmente um estrangeiro podia ser morto por nada. Se hoje, 4.000 anos pelo menos depois de Abraão, o estrangeiro já sofre quando chega como imigrante num outro local, num outro país, às vezes sofre discriminação, às vezes sofre xenofobia, às vezes sofre por não conhecer o idioma, às vezes sofre por não conhecer as leis do lugar, às vezes sofre por não conhecer a cultura local. Você imagina 4.000 anos atrás, o que era você sair de um clã familiar, onde está tudo bem estabilizado, está tudo bem organizado, a vida está segura e tranquila, para se aventurar numa viagem maluca, que só Deus sabia onde ia parar, literalmente. Eu lembro de quando eu saí, fiz o roteiro de Abraão, o roteiro de Abraão de Cerqueira César para São Paulo. O roteiro de Abraão, quando eu estava na minha juventude ali, quando eu era jovem, né, gente? Hoje eu já sou um homem de 40 anos. Mas quando eu era jovem, que eu estava lá no interior com meus pais tinham mudado para o interior e depois de um tempo eu fui junto. E aí a vida começou a se estabilizar por lá. A gente não tive vida muito fácil na infância, mas naquela época ali a vida estava começando a se estabilizar. Porque a gente tinha uma loja, aí eu fui trabalhar nessa loja, aí meus pais tinham um restaurante, o restaurante estava indo bem, aí tinham comprado um terreno, tinham construído uma casa, aí meus pais tinham um carro, aí eu fiz 18 anos, eu ganhei um carro também deles. Então assim, uma vida simples, mas muito confortável, muito de boa. Na casa que meus pais construíram uma suíte para mim, eu escolhi os pisos do banheiro, escolhi as louças, escolhi o meu quarto. Então assim, com 20 anos, você tem uma suíte de boa, filho único, tinha loja de roupa, meus pais no restaurante, uma vida sossegada, né? Saí dali, playboy do interior, era só curtir o sertanejão e ficar de boas. E aí me deu um negócio, claro que Deus, de dizendo, sai daí, sai daí. E aí eu vim para fazer curso de teologia, e aí na época eu arrumei um emprego, eu saí de dono de loja no interior, e um playboy, vice-presidente da igreja, pastor auxiliar já na igreja, com 21, 22 anos, para ser office boy numa outra igreja em São Paulo. Para morar na casa da minha tia, que está aqui, dormir no chão da sala, porque ela morava num apartamento pequeno de um quarto só com o marido. E ainda ia atrapalhar a vida deles, né? E ficar ali pelo chão com eles, tendo que passar por cima de mim para atravessar para chegar na cozinha ou mesmo no banheiro. E meus pais disseram, não, você não está bem da cabeça. O que você está fazendo? Você está aqui na igreja, você é vice-presidente da igreja, você é um dos pastores da igreja. A minha avó era a pastora titular da igreja, aliás, ainda é. Uma igreja que nasceu no quintal de casa, na casa da minha mãe. Uma vida confortável ali naquele padrão de cidade pequena, onde todo mundo conhecia a gente, onde tinha vereador da cidade na igreja, onde estava tudo de boa, tudo certo, tudo encaixado. Estava namorando uma menina da cidade de uma outra igreja, uma possibilidade de casar ainda e ficar por lá. Então assim, tudo bem.
tudo certo. E aí me deu esse negócio de vir embora. Eu lembro que eu vim embora para ganhar um salário de R$ 550, que era o salário mínimo da época, e pagava 525 da faculdade. E minha família deu uma segurada, né? Minha família não queria que eu viesse. Então eles disseram, então tá bom, você vai. A gente vai ficar aqui, esperando ver o que acontece, né? E aí deram uma segurada assim na grana, do tipo, vamos ver o que vai acontecer, se você não vai voltar no mês que vem, né? E aí eu fui ficando, fui encarando a vida por aqui, vendi ali o bilhete único do trabalho, comecei a usar bike, aí economizava, vendia, já fazia um dinheiro, tinha um cartão de alimentação, também já fazia um dinheiro. E aí a coisa foi acontecendo e eu fui ficando, e o pessoal foi desacreditando que eu tinha ficado. Falei, vende meu carro aí, depois se vocês quiserem, vocês me mandam dinheiro, se não mandar também tudo certo, porque eu não vou conseguir manter um carro em São Paulo. E aí a coisa foi desenrolando, e Deus foi sustentando, mas assim, foram 4 anos que eu falo que eu comi o pão que a secretária amassou, porque eu era o secretário da secretária. Eu era o secretário da secretária da igreja. Então eu falo que eu comi o pão que a secretária amassou. Mas foi impressionante como aquilo para mim foi uma resposta de Deus e como Deus foi respondendo cada passo que eu fui dando. Como Deus foi me abençoando, financeiramente inclusive, eu recebi ofertas com envelope em branco. Eu compartilhei coisas e comecei a receber oferta de uma família que até hoje eu não sei quem é, na minha conta. Logo depois eu já comecei a dar aula, ainda aluno comecei a dar aula. E aí comecei já a ter também um dinheiro, ia pregar nas igrejas, tinha uma oferta. E as coisas foram acontecendo. E nada faltou. Então foi um perrenguezinho, mas realmente, literalmente, nada faltou. Mas houve essa coragem, que eu acho que veio de Deus também, porque na época eu não tinha tanta noção do que eu estava fazendo, talvez. Mas esse movimento de sair do conforto para ir na direção daquilo que Deus estava me movendo aí a fazer. E eu estou com um pouco de receio que no nosso tempo e até na nossa igreja, por esse nosso estilo assim, muito leve, muito de boa, que as crianças dançam e pulam aqui na frente, que as coisas são bem light no relacionamento, ou a gente tenta fazer com que seja, que a gente não entenda que o Evangelho não nos deixa assim tão confortáveis, não. Que é necessário sair da chamada zona de conforto, eu tenho que tomar cuidado com essa palavra desgastada aí pelos coaches, mas sair de um lugar de conforto para um lugar de obediência a Deus, que impõe para nós alguns desafios, algumas lutas, e ao invés do conforto, às vezes alguns confrontos. Mas é impressionante como a gente cresce com isso, né? É impressionante como a gente vai virando adulto com isso. Usando e tomando licença para usar uma experiência pessoal, mas é impressionante como eu adulteci nessa fase de sair da casa dos pais, nessa fase de assumir responsabilidade sobre minhas contas, sobre a minha vida, nessa fase de enfrentar a faculdade, os desafios da faculdade, nessa fase de enfrentar quem eu realmente era e que tamanho que eu tinha. Porque, como filho único na minha casa, eu sempre fui lindo, inteligente, maravilhoso, alto, tudo isso para minha mãe. Forte. Mas quando eu cheguei na faculdade, a primeira prova que eu fiz na faculdade era uma prova de português, que valia 10, eu tirei 3,5. Aí eu falei, eu acho que eu não sou tão inteligente quanto minha mãe dizia. Eu acho que alguma coisa aqui não estava... A minha mãe não avisou a professora da minha genialidade, né? Mas agora eu tinha que olhar para aquela prova e olhar para a prova como quem olha para o espelho e dizer, agora eu preciso resolver essa parada. Até porque se eu reprovar, eu vou ter que pagar essa disciplina depois.
Se eu não fizer a faculdade em 4 anos, fizer em 5 anos, eu vou ter de dar conta desses 5 anos de estudo. Então não é mais brincadeira de ensino médio de adolescente, agora é vida adulta, agora é vida real. E aí eu fui me confrontar com aquela realidade, com aqueles desafios, com aquela coisa de trabalhar o dia todo e fazer faculdade à noite, e igreja no final de semana, e vamos que vamos. Mas a vida, e principalmente a vida com Deus, demanda esses desafios. Eu gosto muito do testemunho do Shane Claiborne, um cara que eu trouxe para falar no Brasil, quando eu coordenava o Usina 21, que era um fórum grande de juventude que a gente fazia no Mackenzie. E aí o Shane deu um testemunho muito legal, porque o Shane falou assim, que a maioria dos testemunhos que ele tinha ouvido na história dele, eram testemunhos de pessoas que tinham uma vida muito desregrada e bagunçada, e que se converteram e passaram a ter uma vida bem organizada e bem regrada na igreja. Mas ele falou que o testemunho dele era justamente o contrário. Que ele tinha uma vida muito bem regrada e organizada, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, no máximo um happy hourzinho de sexta-noite, só isso. Mas que quando ele se converteu, ele sentiu Deus chamando ele para fazer certas coisas que ele nunca se imaginava fazer. Por exemplo, ele foi trabalhar lá na Índia com a Madre Teresa em Calcutá. Porque ele foi querer viver essa coisa do evangelho na prática, na vida e na realidade dura das pessoas. Ele foi conhecer a Madre Teresa ainda era viva, ele foi lá para Calcutá. Ficou lá um tempo, depois voltou. E aí quando estourou a guerra no Iraque, que os Estados Unidos invadiu o Iraque para derrubar o Saddam Hussein, aquela coisa toda, ele, como norte-americano, foi para o Iraque. Mas ele foi para trabalhar num projeto de paz com crianças iraquianas. Porque ele entendia que como o país dele foi com soldados para a guerra, precisava também ir representantes de paz. E ele foi como esse representante de paz, trabalhar com crianças iraquianas sendo norte-americano. Muito doido, né? Tem um livro dele em português. A Revolução Irresistível. Ele ficou no estado da Filadélfia, onde ele começou a evangelizar moradores em situação de rua, e começou a dormir com os caras na rua. Só que no estado que ele estava, as pessoas que dormiam na rua podiam ser presas, porque é proibido por lei dormir na rua, nesse estado norte-americano. E ele foi preso por dormir na rua, junto com esses outros moradores em situação de rua. E aí, no dia da audiência, e lá, ou pelo menos nesse estado, pode ter autodefesa, não precisa necessariamente nomear advogado para algumas causas. E ele, um cara cientista social, teólogo e tal, ele fez autodefesa. E aí ele fez uma camiseta, que era as raposas do céu têm... As aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Atrás Jesus era morador de rua. E aí ele foi para se defender dessa forma. A gente é um país cristão que não pode viver na rua, mas Jesus não tinha casa. E aí Jesus seria preso também. E daria poucos dias ele foi solto e continuou o trabalho, porque daí ele conseguiu espaço para essas pessoas e etc. Eu, quando liguei para 2 americanos para trazer para o Brasil nessa época. Um dos americanos pediu $20 mil para vir dar uma palestra. O Shane Claiborne, quando eu liguei para ele, ele falou assim, você pode dar uma oferta de qualquer valor. E eu falei, que tipo de hotel eu te coloco? Onde você quer se hospedar e como eu faço isso? Ele falou, irmão, eu não fico em hotel. Eu fico na casa dos irmãos. Então consegue uma casa, uma família para me hospedar. É assim que eu prefiro. Ele veio dessa forma. Então, isso quebrou inclusive os meus preconceitos, porque eu, cria da teologia latino-americana, tinha vários preconceitos com os americanos. É que eu também não tinha ido em Nova York ainda, né? Quando eu fui, eu me encantei. Mas eu tinha vários preconceitos, várias resistências. E esse cara me quebrou
Esse cara quebrou meus amigos que falaram: vocês estão loucos, um fórum que já tinha trazido Ariovaldo Ramos, Marina Silva, não sei quem, agora vai trazer um americano para falar. Eu falei: calma que vocês vão ver o tipo de americano que ele é. E esse cara veio. Tudo isso para dizer que nós não vamos seguir necessariamente o mesmo testemunho e não vamos seguir as mesmas histórias. Cada um de nós vai construir os seus desafios e as suas histórias. Mas essa coisa de estar só no confortável, essa coisa de que eu só vou onde tem estacionamento para eu parar meu carro, essa coisa de que eu só ando e só vou onde tem ar-condicionado para que o clima do ambiente esteja favorecido ao meu gosto, essa coisa de que eu preciso sempre estar bem confortável, isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é justamente um caminho e um desafio ao desconforto. Primeiro, porque o Evangelho nos põe na contramão desse mundo. Então, se a gente estiver muito confortável com o mundo do jeito que está, há alguma coisa errada. Porque Jesus falou: o mundo me odeia e o mundo odiará vocês também. Então, se a gente estiver muito confortável, muito politicamente correto, não está bem legal a coisa. Porque o nosso estilo de vida precisa nos causar um desconforto e precisa talvez causar um desconforto nas pessoas não cristãs que convivem com a gente. E segundo, porque o chamado de Deus, e aliás, o próprio nome igreja, assembleia, uma tradução possível seria chamados para fora, é um chamado de sair dessa condição muito confortável. Em Abraão, o movimento de Deus, ou o movimento de Deus sobre os patriarcas, passa a ser um movimento agora de nômades. O mundo que tinha sido de nômades, mas que nos dias de Abraão já estava mais estável, ali com Babel, as pessoas já estavam estabelecendo cidades e se organizando. Agora Deus chama Abraão para ser nômade de novo, para sair perambulando de novo, para sair pelas estradas, para sair pelos desertos. E para que sair pelas estradas e sair pelos desertos? Para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Esse foi o chamado de Abraão. Você será uma bênção para todas as famílias da terra. Mas olha que loucura, a gente está num tempo em que se convencionou e se entendeu que nós temos que nos voltar para Deus ou estar na igreja para nós sermos abençoados. Eu vou lá porque eu quero receber a minha bênção. Então eu vou lá hoje para receber minha bênção. Vou no culto receber minha bênção. Vou fazer uma oração para receber minha bênção. Vou fazer um jejum para receber uma bênção. Mas o chamado de Deus é para a gente ser uma bênção. Não é necessariamente para receber uma bênção. Abraão, com certeza, no seu chamado, saiu da riqueza para a pobreza. Ele nunca foi miserável, porque o texto fala que ele tinha servos e gado e tal, e o que ele pôde, ele levou com ele. E o texto bíblico vai dizer que depois, mais adiante, ele prosperou e deixou heranças e etc. Mas aquele conforto, aquela estabilidade e talvez aquela riqueza familiar que ele vivia ali, isso ele teve de abrir mão, isso ele teve de deixar. Para um propósito maior, para um objetivo maior, para algo maior que si, maior que o seu conforto, maior que o seu bem-estar. Então, a nossa busca por conforto, ela é um ímpeto humano, é verdade. A gente está cansado, a gente quer sentar. A gente está suado, a gente quer chegar num lugar fresquinho. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu sei que o conforto é gostoso. Eu já fiquei hospedado em hostel de R$30 à noite, que era 9 pessoas por quarto. Mas eu já visitei, não fiquei hospedado, mas visitei hotel de 7 estrelas em Dubai. Então eu sei que o conforto é muito melhor do que a vida dura. Eu sei disso. Só que eu não posso ficar entregue a esse conforto. Porque esse conforto pode ser muito enganoso, pode ser muito deletério.
pode ser custoso da minha própria vida, da minha própria identidade. Pode ser custoso da minha própria fé. Talvez eu precise romper com os meus princípios de fé para viver esse conforto e esse sossego. E Deus diz, não, meu filho, vem para cá. Está muito confortável? Vem. Um dos meus mentores diz que toda a pregação deve ser para abater os confortáveis e consolar os abatidos. Então a gente tem que abater os confortáveis e consolar os abatidos. Porque a dinâmica de Deus é essa. Quando as pessoas chegaram diante dele com fome, com sede, ele multiplicou pão, ele multiplicou peixe, ele garantiu que todo mundo comesse. Mas quando as pessoas chegaram diante dele muito ricas e confortáveis, ele disse, está demais, reparte aí metade que você tem com os pobres, depois você vem e me segue. Está muito confortável a sua vida, está muito de boa. Está na hora de dar um apertinho aí. E o chamado de Abraão diz isso para nós. Não é para a gente ter conforto nesse mundo. Não precisamos matar 5 leões por dia. Mas talvez um leão por mês é necessário. Talvez um movimento que a gente não quer, que a nossa cama está nos segurando, que a preguicinha vem batendo, e a gente tem que romper, e a gente fala, caramba, eu tenho que ir lá. Eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com as pessoas, eu tenho um compromisso, eu tenho que ir. Deus está me chamando, eu não posso ficar onde eu estou e como eu estou. É assim. Quase todo dia o Estevão diz, por que tem que ir para a escola todo dia? Eu falo, filho, porque é assim, as crianças vão para a escola e os adultos vão para o trabalho, é assim. Essa é a vida. E dê graças a Deus que você vai para a escola, porque vai ter um dia que você vai para o trabalho. Então dê graças a Deus que você vai para a escola. A Cris fala, você não tem dó? Eu falo, não, só brinca na escola. Tem sonequinha depois do almoço. Comidinha boa na hora certa, balanceada. Eu tenho dó? Tenho dó de mim que estou trabalhando, que tenho de levantar para levar ele, não dó dele. Entende? Então esse conforto demais não combina com o Deus que a gente serve. O Deus que a gente serve está nos desafiando. O Deus que a gente serve está nos chamando. O Deus que a gente serve diz, opa, está muito boa a sua vida? Tá, então vem aqui. Vem aqui que eu tenho uma obra para você. Está muito boa a sua vida? Tá, então vem aqui que eu vou te chamar para um projetinho ali, vamos lá. Está muito sossegado aqui? Vem aqui, vamos lá trabalhar. Mas é verdade que tem o outro lado. Quando a gente está muito cansado, ele diz, calma. Coloca sobre mim o seu jugo. Coloca sobre mim seu cansaço. Meu fardo é suave, meu jugo é leve. Ora para Deus, Deus refrigera minha alma. Me dá um respiro, Senhor. E Ele também dá. Porque Ele também é socorro bem presente na hora da angústia. Mas a virada que eu gostaria que a gente fizesse esse ano ainda como igreja, isso é um pensamento que eu venho desde o início do ano e talvez do final do ano passado, é a gente parar um pouco de ficar sossegado demais. Parar um pouco de querer sossego demais. E ouvir esse Deus que nos chama. E ouvir esse Deus que nos mobiliza. Ouvir esse Deus que diz, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai desse sossego e vai. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vai para um lugar que eu vou te revelar. Vai. Não fica aí sossegado demais, não, porque esse lugar não vai fazer você crescer. Não vai fazer você ser a bênção que você pode ser. Não vai fazer você desenvolver todos os seus dons. Não vai fazer você desenvolver todos os seus talentos. Não vai fazer você crescer. Esse lugar vai fazer você continuar do tamanho que você está. E você pode ser muito mais, você pode ir muito além. Mas esse crescimento, ele dói. E Deus estica a corda um pouco com a gente. E às vezes a gente não quer crescer, às vezes a gente quer retroceder.
Tem hora que eu quero voltar para a casa dos meus pais no interior. Eu já vi algumas crises que eu falei, quer saber, eu vou voltar para a Cerqueira César. Eu vou ficar lá na casa da minha mãe. Meu quarto ainda está lá? Minha mãe fala, seu quarto está aqui. Aqui, ó, sua suíte. Minha mãe quase fala assim, tudo te darei se prostrado me adorares. Quase ela fala isso. Mas toda vez que eu vou lá, ela fala, filho, você não quer vir para cá? Olha esse quarto. Traz a Cris e o Estevão. Fica vocês aqui. Qualquer coisa aqui tá bom. Tem uma chácara agora lá. Tem peixe, tem porco, tem galinha, tem não sei o quê. Ela falou, a gente mata os bichos aqui, vai comendo e fica sossegado. E às vezes é tentador na hora da crise, né? Mas fazer esse movimento é voltar para uma infância, é voltar para uma adolescência. É voltar, é o Estevão dizendo para a Cris, mas eu ainda sou bebê. Quando ele quer mamar, quando ele não quer comer e quer mamadeira, ele fala, mas eu ainda sou bebê. Ele quer voltar a ser bebê. Porque até para ele, sair de bebê para criança é desafiador. Sair de bebê para criança precisa comer arroz e feijão. Sair de bebê para criança precisa frequentar a escola. Sair de bebê para criança significa não ser atendido na hora que quer. Aprender a esperar, aprender a conversar. Sair de bebê para criança já é um movimento de crescimento. E virão outros. Porque depois vai ser sair de criança para adolescente. Depois vai sair de adolescente para jovem. Sair de jovem para a vida adulta. E é assim. Mas é assim que a gente cresce. A gente não pode se infantilizar. Não é daqui para trás, é daqui para frente. E o chamado de Abraão foi esse. Abraão, vamos daqui para frente. Vamos daqui para frente. Vem comigo. E a partir de você, você vai abençoar muita gente. Aliás, você será o pai de muitos. A partir de você vai abençoar todas as famílias da terra. Abraão não tinha noção que a partir dele ia surgir a nação, e que dessa nação ia surgir Jesus, e de Jesus ia surgir a salvação para toda a humanidade. Abraão não tinha essa noção. Mas ele tinha a voz de Deus dizendo para ele, vai meu filho, sai desse sossego e vai. Enfrenta a vida, enfrenta seus medos. Enfrenta o novo. Vai, você precisa ir. Porque se você não for, você vai ficar numa mesmice que não vai chegar a lugar nenhum. Então vai. Então meu desafio para você hoje é que você vá. Que você tenha fé de obedecer a Deus. Tenha fé de entender o chamado de Deus. Tenha fé de entender para onde Deus está te movendo. Espiritualmente, profissionalmente, vai, que Deus é contigo, e vai não só para ser abençoado, mas para ser uma bênção na vida dos outros. Como é que você vai ser uma bênção na vida dos outros? No quarto da sua casa, no conforto do seu sofá, ou indo para a vida, para o trabalho, para abençoar pessoas no mundo? Como é que você vai ser? Então a gente quer isso. A gente quer que você vá e seja uma bênção onde Deus te levar. Amém? Vamos ficar de pé? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo chamado de Abraão, que se desdobra no chamado para cada um de nós. O chamado de ouvir a tua voz, o chamado de tomar coragem, o chamado de seguir em frente, o chamado de ir e abençoar a todos quantos estão no nosso caminho. E abençoar, quem sabe, todas as famílias da terra. Nos leva, Senhor, para sermos uma grande bênção. Nos leva ministerialmente, nos leva profissionalmente, nos leva academicamente, nos leva, Senhor, para abençoar pessoas,
muitas vezes na contramão do mundo, muitas vezes num sentido contrário daquilo que a gente crê. Mas é isso, nós somos chamados para abençoar, para sermos abençoadores, abençoadoras de todos quantos estiverem próximos a nós. Então nos mobiliza, Senhor, nos dá coragem, nos dá força, porque para alguns de nós, eu sei, é mais difícil. Alguns tipos de personalidade, alguns tipos de histórico, alguns tipos de pessoas têm mais dificuldade com a novidade, com os desafios. Mas, Senhor, fortalece a gente para seguirmos em frente, individualmente e como igreja, e chegarmos aonde Deus quer que a gente chegue, e abençoarmos o maior número de pessoas possível, para a Tua glória, no nome de Jesus.